Os céus é para as crianças. Nós verdadeiramente, quando lemos na palavra de Deus, quando o Senhor disse em João 3, no capítulo ali onde fala que é necessário nascer de novo. O Senhor disse para Nicodemo: é necessário nascer. Um novo nascimento, a pessoa deve se tornar criança. Aleluia, Senhor. Em um novo nascimento, a pessoa tem que acontecer isto: esquecer as coisas que ficaram para trás. As mágoas passadas devem ser apagadas. Aleluia, Senhor. As cobranças contra alguém, contra o pecado de alguém, porque o nascer de novo é uma vida diferente, é uma vida em Jesus, uma vida na simplicidade, é se comportar como criança. Aleluia. Novamente nascido. Glória a Deus. Pedro, quando ele diz em uma palavra: desejai como meninos novamente nascido, o leite racional, Aleluia. para que por ele Vai descrescendo. vá descrescendo. Aleluia. A indicação é que, na verdade, quem nasceu de novo deseja este alimento, deseja o alimento. Qual criança que está sempre querendo comer uma coisa, quer sempre a mamadeira, e sempre pedindo, e chorando, e suplicando. Pai. Glória. Qual é a mãe que não dá quando o filho chora e suplica? Nós precisamos ser como crianças para herdarmos a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em várias escrituras nós aprendemos que temos que ser como alguém novamente nascido, chamado de primogênito. Por isso que a Bíblia, a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que nós somos a igreja dos primogênitos. Primogênitos era o filho homem nascido primeiro no lar. O primogênito era o filho homem nascido no lar. E Deus só tem um filho primogênito: Jesus. Então, para eu nascer de novo e me tornar filho de Deus, Aleluia. eu tenho que ter Jesus vivendo dentro de mim. Aleluia. Eu tenho que ter o dote da primogenitura. Eu tenho que ser uma criança novamente nascida. Amém. Bendito seja o nome do Glórias ao Senhor. Senhor. Ser como uma criança, como Jesus disse. Gostaria de ler para os irmãos no livro de Mateus, aleluia, no capítulo 18. Vamos todos ler, acompanhando e meditando no que a palavra do Senhor Deus diz. Todos acharam? Amém. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Esta é a pergunta que os discípulos fizeram. Talvez entre eles havia essa disputa, como às vezes acontece no meio das pessoas: quem de nós é mais santo, busca mais a Deus? Quem está mais na presença do Senhor? E Jesus chamando um menino, Aleluia. Glória a Deus. aleluia, o pôs no meio deles. Ei, vem cá, você. Fica de perto, pastor, eu gosto muito de você. Glória a Deus. E Jesus chamando um menino Glória. e pôs no meio deles. Aqui tem um menino, Aleluia, Pai. nosso irmão, nosso amiguinho. Aqui tem um menino. E Jesus chamou o menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes,
e não vos fizeres como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. De modo algum, não existe meio para você entrar no céu. Está vendo? Maravilha, meu irmão aqui. Aqui nós temos um menino. Eu amo essas crianças, esses meninos. Aleluia. Isso aqui é as flores do Senhor que tem aqui nessa igreja. Glória a Jesus. Não, todas as crianças aqui, eu gosto das crianças. Aqui tem um menino. Se eu não mandar ele sentar, ele vai ficar comigo aqui pregando. Porque ele é um menino. Viu? Poder sentar. Então você tem que ser como um menino. Viu a simplicidade como ele veio? Viu a simplicidade como ele saiu? Ele não veio fazendo pose, não saiu fazendo pose, saiu com a maior simplicidade. Glória a Deus. Viu como foi imediato quando eu chamei, ele veio? A não ser quando a criança está zangada, né? Mas quando ela fica boazinha, ela me atende também. Irmãos, a palavra é muito taxativa. A palavra do Senhor é a palavra vinda dos lábios do rei. O dono do verbo, o dono da palavra, o dono da verdade é Jesus. Ele disse que ele é a própria verdade. Ele disse: de modo algum entrarei no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino do céu. Bom, Jesus tornou-se como um menino. O caráter de menino do Senhor é importante para nós copiarmos. Porque ser como um menino não é no sentido da falta de maturidade e outras coisas que as crianças fazem, mas é na obediência, no amor, na simplicidade. Vocês querem se tornar como um menino já que receberam Jesus? Observe as crianças. Observa a criança. Qual é a mãe? E quando a criança começa a pedir algo e ela não dá, quando a criança insiste e chora, por fim ela dá. Que ama o filho ou a filha e sabe que está com fome. Já viram as crianças aí brigando? Quando às vezes um fica chateado com o outro, daqui a pouco estão todos brincando novamente. O adulto não faz isso porque não exercita, mas se fizer, vai exercitar, porque o adulto mantém a vingança no coração, a vontade de retribuir. Então você não poderá entrar no reino do céu se você continuar assim. Você deve perdoar, você deve esquecer do que a pessoa fez com você há 10 minutos atrás. Jesus disse que se você não for como uma criança, de modo algum, não tem outro modo para você entrar no reino do céu, não tem jeito. A palavra de modo algum não tem jeito. Às vezes nós estamos muito engrossados na vida, abrutalhados. Às vezes nos colocamos como senhores, donos de nossas vidas. Às vezes nós impomos as palavras contra as pessoas e não nos humilhamos. Todo tipo de arrogância e soberba provém do inimigo. Foi isso que o levou a cair. E ele sabe que isso tem derrubado e derrubará ainda muitos que derem lugar a ele. Nós lutamos sempre contra essas coisas. Mas Jesus foi muito assim, taxativo na mensagem. De modo algum. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino do céu. Nós ouvimos casos em que na família, o casal, muitas vezes tem seus atritos. E entre o povo do Senhor, na obediência da palavra de Deus, as mulheres têm tido êxito muitas vezes, porque conseguem se humilhar e fazer que não está acontecendo mais nada. E continuar sua vida na obediência do lar, fazendo as coisas dentro do lar. Isso é ser como menino. E os maridos muitas vezes são muito
assim, difíceis de se humilharem e de voltarem rapidamente, não é, a perdoar e a ser como menino. Aprendam com as crianças. Aprendam com as crianças. Sejam humildes. Procurem perdoar. Procurem amar. Eu estava ouvindo sobre isso. E hoje eu estava lendo justamente essa passagem, quando uma outra pessoa na internet estava lendo a passagem. E o Senhor falou profundamente no meu coração. E ela estava contando um caso que acontece com várias famílias, quando alguém leva seus filhos a um lugar para brincar, e lá tem outras crianças. Rapidamente, as crianças, nossos filhos ou a dos outros, se entrosam uma com as outras e começam a brincar, sem se importar se estão com um anel de ouro, se estão com um tênis mais bonito, e começam a brincar, se o outro está com um short, o outro está apenas, não é, vestido simplesmente. Começam a brincar sem ficar questionando uns aos outros e julgando uns aos outros. Nós não queremos saber quem é a pessoa, questionamos e perguntamos, fazemos tantas perguntas, queremos saber da vida da pessoa, o que dificulta até pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, é claro, sem nos informarmos dessas coisas, só falar do amor do Senhor na maior simplicidade. Aleluia. Então Jesus disse que nós devemos nos tornar como criança, arrogante, pessoas arrogantes. Quantas pessoas, quando assumem uma função, ou quando Deus começa a trabalhar com ele, fica arrogante e perde seu comportamento espiritual, deixa de ser criança e passa a ser o tal fulano que está fazendo a obra de Deus. Deus me livre disso, irmãos. Deus me livre disso. Quando eu me humilho e venho aqui para a faxina, eu tenho uma alegria muito grande. Mas hoje eu cheguei aqui, os irmãos Elenco, o irmão Arnaldo já tinham feito a parte aqui atrás, irmão. Eu só cheguei para trazer a bênção. Mas a gente vem com alegria. Porque nós temos que nos tornar como criança em todos os aspectos bons das crianças. Se a criança faz uma bagunça, a mãe chama, o pai chama, e aperta com uma palavra, ele fica quietinho, sentado ali, meio de cara feia, mas depois está de novo abraçado com o pai, com a mãe, amando. Por quê? Porque é a pureza do coração da criança. A criança não está acostumada a guardar rancor e ódio no coração. E isso atrapalha nós de sermos bons servos de Deus e entrar no reino dos céus. É claro que quando pecarmos, nós temos que ser assim como uma criança. Saber que papai e mamãe estará pronto mesmo fazendo coisa errada. A criança faz uma coisa errada, a mãe põe de castigo e ela chora querendo qualquer coisa. Aí por fim a mãe, olha, eu vou deixar você sair, mas olha, se você fizer de novo, você vai ficar de castigo. E assim o pai e a mãe tratam a criança, porque a criança sabe que tem a confiança no seu pai. Quantas vezes nós vamos orar, nós não somos como criança no orar. Nós fazemos muitas vezes orações curtas e pesadas. Oração de autoridade e palavras arrogantes. Não nos colocamos como criança. Mas se colocarmos como uma criança faz com seu pai e sua mãe, implorando, chorando, glória a Jesus, para dar aquele biscoito, para dar um Danone, para dar alguma coisa para comer ou um brinquedo, por fim o pai termina dando, a mãe termina dando. Oh, maravilha! É verdade. Por isso que Jesus diz: pedi, pedi, dá-se-vos. Vocês acham que Deus é duro de coração para dar? A Bíblia diz que tem prazer de abençoar. Porém, nós temos aprendido muito mal, ou não colocamos em prática. Vocês sabem, um dos maiores segredos da oração é a insistência como criança, insistir como criança, chorar aos pés, conversar e dizer: pai, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Por favor, me ajuda. Chega no outro dia, você fala a mesma coisa.
E no terceiro dia, e a semana inteira você fala com o Senhor. Glória a Deus. Tem uma história que um certo homem chegava numa igreja, não sendo ele cristão, não sabendo falar nada, mas ele queria orar. Ele dizia assim, chegava, dobrava o joelho na igreja e dizia: Jesus, eu estou aqui. Ele falava isso, depois levantava e ia embora. No outro dia ele chegava, dobrava o joelho e dizia: Jesus, eu estou aqui. E todo dia ele fazia aquela resposta, não é? Parece que um dia ele ficou enfermo, não é? E na sua cama se apresentou um homem e falou o nome dele: Fulano, eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se nós não nos tornarmos como criança, irmãos, nós perdemos muitas coisas. Nós vemos hoje jovens arrogantes, soberbos, as mulheres deixando a sua simplicidade, ficando soberbas, principalmente quando elas têm trabalho e estão com dinheiro no bolso, tornam-se arrogantes, se sentindo senhoras. Os homens também, quando estão dominando financeiramente, ou estão em alguma posição, até mesmo espiritual, se tornam arrogantes. Eu não vou dizer que eu sou 100%. Eu aprendi a me tornar como criança há muitos anos. Quem me vê pregando parece que eu sou arrogante, porque eu falo com firmeza e parece que eu sou duro na queda. Eu estou firme em Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Esses tempos, a irmã de São Paulo teve uma visão comigo. Disse: irmão, tive uma visão, irmão, e o Senhor na visão falava para mim: ore pelo meu servo, eu amo muito. Eu chorei quando eu li aquela palavra. Eu sei que Jesus nos ama, mas quando Ele declara para você esta palavra, algo muito gostoso acontece dentro de nós. Aleluia. Saber que o Senhor nos ama. E eu digo: Senhor, eu amo muito o Senhor. Eu amo a Tua palavra, eu gosto. Glória a Deus. Sou zeloso, gosto de cuidar, não gosto de coisa errada. Aleluia. Né? Não gosto dos erros de ninguém, mas eu amo o Senhor. Sabe, irmãos, o comportamento como criança é muito importante para as nossas vidas. Ser como criança. Jesus trabalhou seus discípulos até o momento em que eles aprenderam a se comportar como criança. Quando Ele estava na cruz, Ele passou o sentimento familiar, espiritual para João e sua mãe Maria. Disse: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Aleluia. João, sendo um dos mais novos, né, entre os discípulos, certamente precisava de uma mãe espiritual, talvez, quem sabe, uma própria mãe em Cristo Jesus. Jesus, ao falar isto, Ele deixou bem claro que nós somos uma família. Nós devemos tratar as irmãs de mais idade como mãe, os irmãos como irmãos, as irmãs, tanto jovens quanto as irmãs de mais idade, como irmãs. E assim, nós temos um sentimento familiar de filhos e filhas, aleluia, para que o nome do Senhor seja grande. Quando as pessoas nos observarem e nos verem como criança no nosso meio. Glória a Jesus. As crianças, irmãos, é uma parte fundamental na igreja. Faz parte do fundamento da obra de Deus. Porque os céus é cheio de crianças. No entanto, tratando-se de nossas crianças, a Escritura nos adverte severamente aqui no texto que aquele que escandalizar um pequenino desse é um perigo muito grande. Agora imagina, esse escândalo também foi usado para escandalizar uma criança espiritual, novamente nascido na presença do Senhor. Alguém que chega no caminho do Senhor e nasce de novo e começa a se comportar como criança, perdoando, amando mais, não se preocupando com grandeza, apenas na alegria da vida, de viver com Jesus. Então, cai na mão de alguns certos indivíduos que escandalizam essa pessoa, este novo ser, esta criança novamente nascida, e a faz afastar-se, entristecendo esta pessoa
ou lhe causando dano na sua vida espiritual. Tanto escândalo a uma pessoa novamente no ensino, ou uma dessas crianças causada por seus pais, ou por alguém que está no caminho do Senhor, o Senhor Jesus disse que é melhor que essa pessoa não tivesse um ensino. É muito severo nós colocar nossas crianças diante de televisão, em colégio em que está havendo ensinamentos malignos, e deixá-los ser corrompidos, porque queremos ter tempo, e deixar nossas crianças na mão de outros pais, outros ensinamentos. Isso é escandalizá-los, deixar serem corrompidos, e o Senhor vai requerer tudo isso do povo de Deus. Porém, as pessoas sentem no seu coração o temor de honrar mais as autoridades terrenas do que as autoridades de Deus. Lá nos Estados Unidos é diferente daqui. Existem famílias que tiraram seus filhos dos colégios e pagam para algum professor ensiná-los em casa, por causa da corrupção. Aqui deveria ser assim também, porque teríamos esta opção de não deixar nossos filhos serem corrompidos por ensinamentos e um aprendizado que corrompe, como por exemplo a festa de Halloween. O que tem isso a ver de ensinamento e de educação para uma família cristã do nosso país? Algo que foi importado lá das trevas do inferno, do satanismo dos Estados Unidos, e infiltrado por alguém no meio do governo que é satanista, com a finalidade de corromper as crianças com essas histórias mentirosas, mas de adoração a Satanás. Ai daqueles que escandalizam as crianças com estas coisas. Em casa eu sempre ensinei meus filhos, e lá no colégio da Isabel também, se houver, eu sempre mando a aluna na frente, não vai lá, fala. Eu falo também que a minha filha não vai participar disso, não sou obrigado. E se quiser me chamar, aí eu vou. Aí se eu for, eu vou falar bastante coisa. E se for necessário, eu tiro do colégio. Minha filha só terá autonomia para pecar contra o Senhor depois de certa idade. Ela já tem, mas enquanto estiver dentro do nosso teto, não vai trazer nada maligno de feitiçaria, de bruxaria, desenho de caveira, desenho de bruxa, seja o que for, seja símbolo do que for do inferno. Fica no colégio, fica na mão de quem quiser, porque nós vamos cumprir esta palavra. Não vamos escandalizar as crianças, nossos filhos, com essas maldades infiltradas na sociedade, com o nome eu esqueci a palavra que eu ia usar. Eles dão o nome dessas coisas, né? Que isso é o que mesmo? Essas coisas? Tradição. Cultura. Essa é a palavra. Com o nome de cultura, disfarçado com o nome de cultura. Que culto é esse? Quem foi o culto? O sabedor, o esperto, o expert, para criar uma idiotice desta? Satanás, para corromper os lares nesse disfarce de cultura. Não devemos alimentar crianças com mentira. Não devemos alimentá-la com coisas inventadas para encher os livros de histórias mentirosas, como histórias de Saci Pererê. Tem que falar abertamente de criança. Nós temos que estudar porque o governo manda estudar, mas isso tudo é mentira. O professor tem que falar assim. Porque serão culpados também os professores que ensinam e dão continuidade ao erro, serão culpados, irão comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para prestarem conta dos pecados praticados contra os pequeninos, contra as crianças. Aleluia. Versículo 6: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhes pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Porque, claro, é melhor a pessoa ser morto, uma expressão, do que ser condenado na vida eterna. Em outra escritura,
disse Jesus. Melhor que o tal não tivesse nascido. Mas o escandalizar os pequeninos é válido também para o sentido espiritual. Ou seja, uma pessoa novamente nascida que está na alegria da presença de Deus, bendizendo e louvando ao Senhor, cai na mão de um determinado líder ou de uma igreja, onde vai escandalizá-lo e vai corrompê-lo. Ou algum irmão que com alguma intenção, não sei qual, venha ensinar-lhe coisas erradas e corrompe a fé desse novo convertido ao Senhor, dessa criança. Também vai receber o mesmo dano. Nós, irmãos, voltando para o assunto, precisamos nos comportar como as crianças. Sabe, irmãos, eu acho muito difícil homens e mulheres de Deus não amar as crianças. Eu amo as crianças, porque eu vejo nelas a mão de Deus. Vejo a simplicidade como era no céu. Era só brincar, se deleitar, né, correr, se alegrar, né? O adulto, porque acha que tem que resolver um monte de problema, né, se sente tão diferente. Mas não, irmão, sinta-se como criança. Na hora da sua alegria, deixa a alegria irradiar seu coração. Abra o seu coração e se alegre na presença do Senhor. Quando você vem para a igreja, esqueça o problema da sua casa, que você tem que pagar a conta de luz, que tem que arrumar a casa, cuidar do animal, da galinha, do cachorro. Esqueça tudo. Chega aqui, vire criança. Sorria para Jesus. Se deleita, chora. Faz igual o neto do Arnaldo, deita e rola. Ele literalmente faz isso, ele deita e rola aqui atrás. Ele deita no chão aqui atrás e sai rolando. O João gosta de deitar e rolar no chão. É que nem agora, na segunda-feira, né, negócio do Dia das Crianças, tem igreja aí que está dando presente, está dando doce, está fazendo um monte de festividade para criança. Pois é, Dia das Crianças. Isso é uma festa do mundo, criada pela sociedade. Dia da criança, dia do defunto, dia do zumbi, né? Dia da secretária. Tentaram colocar dia da sogra, mas não pegou. Dia do pai, dia da mãe, dia de tudo. Isso é o fundamento disso, é comércio. Não existe um sentimento verdadeiro daqui. Dia da criança é todo dia quando ela tem um encontro com Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus. Aleluia. Esse é dia da Aparecida e dia da criança. Dia de idolatria e dia da idolatria. Pode aparecer qualquer santo para alguém, fazer qualquer milagre. Se não for Jesus, é idolatria. O inimigo está por detrás de tudo isso. Nesse dia, amanhã, a maior procissão do mundo em Belém, Ciro de Nazaré. Como é que é o nome? Como é que é o nome da procissão? Ciro de Nazaré. Ciro. Ciro de Nazaré. Vai ser realizada onde? Em Belém. Belém do Pará? É a maior procissão do mundo. A Bíblia diz em Isaías: nada sabe os que levam em procissão os seus ídolos de escultura. Tem boca, mas não falam. Precisam ser levados. As pessoas não se dão conta. Eles veneram algo que não sabem. Como pode um Deus que precisa ser levado? Eu não preciso levar o meu Deus, o meu Jesus em cima das costas pendurado. Ele que me leva pelos caminhos da vida. Não é diferente? Por que eu vou me apegar a uma imagem feita pela mão do homem, pintada, elaborada por um artista? Uma imagem feita do pó da terra, do pó de alguma substância. Não existe espírito ali dentro. Vou levá-la como símbolo. Isso é desculpa. A maior procissão do mundo vai acontecer amanhã em Belém do Pará. Por isso que serão condenados, porque segundo as Escrituras o povo não anda conforme a palavra. Não querem receber a palavra como criança. Hoje eu me alegrei, chorei. Um documentário que eu estava vendo sobre uma reunião que houve lá em Israel. Em daquelas cidades que foi bombardeada uma vez, eles estavam dizendo que os mísseis serão jogados e os mísseis vinham assim, caía tudo para os lados, não matou ninguém, destruiu muita cidade, mas não matou ninguém, caiu tudo para o lado. E ali esses tempos, não sei qual foi o tempo, Cid Moreira, não, Cid Rocha, Cid
é um americano. Ele foi convidado para fazer uma palestra, juntou mais de 500 pessoas. E ali, quando ele começou a falar de Jesus, da cura, Deus curou algumas pessoas ali, curou o filho de uma mulher judia que em casa estava muito enfermo nas costas. E o rapaz disse que na mesma hora, ele disse a hora que foi curado, que ele sentiu a cura, foi a hora que ela disse: Jesus, se tu és o Messias e pode curar, cura o meu filho. E o Senhor curou. E muitos judeus ali creram no Senhor Jesus. Deus é Deus. O Senhor está fazendo coisas grandiosas. Vamos continuar a orar pelas almas que são do Senhor, que Ele quer resgatar. Mas, irmãos, o Senhor verdadeiramente quer que nós nos tornemos como criança. E não nos sentir senhor de nada, mas como criança. Glória a Deus. Uma criança em casa, ela não se sente senhora de nada, dona de nada, mas sabe que tem um amparo do pai e da mãe, sabe que o seu lar é ali. E como defende seu pai e sua mãe? No caso, né, defende mais com quem vive, claro, ou o pai, ou a mãe, ou ambos. Nós precisamos então entender esta obra de Deus em nossas vidas. Que Satanás se engrandeceu, se ensoberbeceu, usurpou o trono, mas não conseguiu, é claro. Porém, sua queda foi terrível, como diz lá em Isaías 14. Ele era a resplandecente estrela da manhã. Em seu lugar é o Senhor Jesus agora, a resplandecente estrela da manhã, como diz no livro do Apocalipse. Aleluia. Mas a diferença foi muito grande. E essa diferença do diabo, de Satanás, o Senhor quer que vivamos copiando nós em Cristo Jesus, como Ele disse: basta o discípulo ser como seu mestre. Que a Escritura diz que Ele, sendo Filho de Deus, em forma de Deus, Ele humilhou-se tanto a si mesmo, que tomou a forma de homem, e tomou a forma de servo, de escravo. Em obediência, Ele obedeceu tudo que o Pai ordenou. Foi fiel até o fim, até a morte. E aquela morte horrível que os romanos aplicavam, que é a morte da cruz. Aleluia. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente em tudo. Será que os irmãos da igreja aqui hoje, nesta noite, estão procurando ser obedientes em tudo como criança? Talvez não. Talvez sim. Glória a Deus. Nós precisamos nos comportar como criança. Vocês sabem que tem filhos que são muito obedientes ao pai e mãe. Eles têm tudo. Pai e mãe geralmente não negam nada a esses filhos, porque são obedientes. E os filhos mais obedientes são aqueles que os pais têm mais prazer, mais alegria. Assim nós devemos ser, irmãos. Vamos esquecer que nós temos 30, 40, 50, 20, 60 anos, 70, 90. Vamos nos comportar como criança, na oração, nas nossas vestes, nas conversas, sorrir para um com o outro, não ficar de cara feia uns com os outros, estar feliz por estar na casa de Deus, Aleluia. estar feliz por ser irmão um do outro, por ter o nome escrito no reino dos céus. Aleluia. Dá um sorriso para Jesus na oração. Não orar somente com aquela tristeza, com o coração triste ou com aquela seriedade, mas dizer: Senhor, Tu és tão bom, Senhor. Aleluia. Abrir o coração e falar como criança: Senhor, Tu és tão maravilhoso. Dá um sorriso sozinho, você e Deus. Você sorrir para o céu e dizer algo para o Senhor, algo que, quem sabe, até o irmão gostaria de ouvir de outra pessoa. Aquilo que você quer ouvir, fale para o Senhor. O comportamento seja realmente como criança, perdoando. Nicodemos era doutor da lei. O doutor tinha um conhecimento profundo da lei até Malaquias, tinha um conhecimento espetacular. Mas Nicodemos não tinha experimentado o novo nascimento, a regeneração. Ele só iria experimentar depois que o Espírito Santo foi concedido a todos que creram.
Nicodemos ainda não tinha nascido de novo, ele não era criança ainda, ele era doutor. Paulo também era doutor, perseguidor, dono da verdade. O que ele falava era lei, ele tinha um documento na mão, tinha carteirinha de membro na mão, tinha o nome da religião na mão, tinha sua posição na mão. Quem o via sabia: lá vem Saulo, lá vem Saulo, lá vem o pastor doutorado, um monte de nome que agora usa. Lá vem o apóstolo, pastor, doutor, missionário, não sei mais o que. Até tem um novo nome, até o Zé Luz falou outro dia aí. Tem um nome agora tem Primário. Bispo Primário. Até aquele Miguel Ângelo. Ih, não era para falar. Mas, irmãos, quando Paulo teve o encontro com o Senhor, ele foi instruído. Irmãos, se vocês examinar, parece que Paulo é muito firme assim. Paulo era um homem quebrantado e humilde. Ele ali passou por uma experiência grandiosa. Aleluia. Ele aprendeu o que é ser uma nova criatura. Glória. Ele não arredava o pé da palavra, mas apanhava como criança, pior do que a criança. Mas não deixava de seguir o Senhor. Glória. Paulo expressa nas suas mensagens um cuidado tão grande, que quando vocês leem Hebreus 12, ele não impõe não, ele diz assim: rogo-vos irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo se coloca como uma pessoa humilde, pedindo, suplicando. João também, sendo já ancião, diz: filhinhos. Entre os discípulos, João, por ser também um discípulo mais novo, se comportava muito como criança mesmo. E ele era o mais chegado mesmo ao Senhor. Daniel recebeu uma palavra do anjo dizendo: homem muito desejado, porque Daniel se comportava como um menino, como uma criança diante do Senhor. Irmão, se entrega para Jesus nessa noite. Aleluia. Irmão em Cristo, irmã em Cristo, se entrega para Jesus. Abre o seu coração e diga: Senhor, eu quero ser uma criança, eu quero nascer de novo, eu quero me sentir como criança, eu quero andar como criança, na minha simplicidade, eu quero perdoar como uma criança, eu quero voltar a amar o que me fez alguma coisa ruim, eu quero voltar a abençoar aos que me fizeram qualquer coisa. Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a esquecer. Eu quero ser como criança, eu quero ser como meu filho. Senhor, olha para o seu filho, olha para a sua filha, olha para ele, aprenda com o seu filho, olha o olhar, olha o jeito, aprenda, até o olhar das crianças. O Senhor não quer que nós sejamos assim. Não esqueça dessa palavra, não esqueça de modo nenhum. Se não vos fizeres como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se não fizer como menino. Alice, olha o sorrisinho, olha o olhar tão puro, não está me maldando, e continua olhando nos meus olhos. Vem, Alice. Se eu chamar você que você vem no meu colo, então vem cá no meu colo. Eu gosto de pegar você no colo. Isso eu não estou olhando para você. Você não é criança, Alice? Jesus não ama as crianças? Jesus ama as crianças, né? E sabe que Jesus chama as crianças de ser igual criança. A gente tem que brincar com as crianças, sorrir com as crianças. Não é? É bom ser criança. Jesus diz que o reino do céu só vai entrar quem for igual às crianças. É cheio de crianças, sabia? É muito bom. Em cima ninguém se machuca. Ninguém cai no chão.
ninguém chora. Lá não tem escuro, lá não tem escuridão assim não. Lá é tudo clarinho. Agora sim. Aprenda com as crianças. O lindo foi eu. Criança. Quem não fizer como criança não vai entrar nos céus. A palavra está bem clara, de modo nenhum, ou seja, não tem outro modo, não tem outro jeito. Você tem que nascer de novo. Criança não vive, não é? Fazendo assim, como muitas pessoas fazem, não é? Pecando por aí, preocupada com o dia a dia. Ela só sabe de uma coisa: tenha confiança que o pai e a mãe vai resolver o problema da barriguinha. Deu fome, mãe, quero comer. A mãe tem que dar um jeito. E assim é Deus. Deus se comporta como o pai e a mãe, querendo que os seus filhos lhe implorem, chorem e valorizem e creiam que Ele providenciará todas as coisas. Assim Deus quer que sejamos, como criança. Amém, irmãos? Amém. Nós esperamos que a palavra do Senhor permaneça conosco. Em nome do Senhor Jesus.